tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Amém, queridos? 2 Reis, capítulo 5. Quem encontrou? Diga amém. Amém, glória a Deus. Apenas acompanhe a leitura do texto sagrado. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele, herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que
que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, posseria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Até aí. Amém, queridos? Um texto lindo, né? Maravilhoso, uma história bem conhecida, mas impressionante o quanto que fala aos nossos corações cada vez que nós nos debruçamos sobre ela. Mas antes de tudo, amados irmãos, antes de entrar nesse texto e fazer assim a exposição acerca de cada um desses versos, eu queria deixar claro e reiterar algo que eu falo praticamente todos os domingos aqui neste púlpito. O Evangelho é a melhor notícia que um ser humano pode ouvir. E é a única notícia que pode dar-lhe esperança de salvação. Sem o Evangelho, o ser humano perece. Sem o Evangelho, sem as boas novas de salvação em Cristo, os povos permanecem em trevas. Sem o Evangelho, é impossível alguém ter contentamento. Sem o Evangelho, sem as boas novas, é impossível alguém ter a verdadeira alegria. É impossível alguém ter a verdadeira felicidade. Por isso, queridos, que de fato é algo ridículo quando alguém procura encontrar alegria, prazer, contentamento em ajudas humanas e despreza o Evangelho. Reiteradamente, cada vez mais eu vou dizer isso. Uma vez que nós estamos vivendo um contexto onde as pessoas vêm procurar soluções, não é? No homem, não é assim, Ávila? Na humanidade, soluções humanas, livros de autoajuda, não é? Terapeutas e tantas coisas. Querido, jamais vai encontrar a solução que você só encontra em Cristo Jesus. Sem a oferta da graça, a humanidade permanece morta em seus pecados e em seus delitos. Por isso que o Evangelho, ele precisa ser proclamado em sua inteireza, por parte da igreja e por cada um de nós, com um senso de urgência. Mas, por que eu falei isso nessa breve introdução? Porque aqui estamos também diante de um texto, onde você encontra aqui um mal incurável. Você encontra uma doença
terrível que não havia cura. Na verdade, no decorrer do texto, você vai ver que encontramos duas doenças nesse personagem a qual o texto é citado. Então, esse personagem é muito conhecido, né? O Naamã. Naamã, ele era um comandante, não é, do exército da Síria. E detalhe que o verso 1 diz que ele era grande homem diante do seu rei, né? do seu senhor, de muito conceito. Agora olha que interessante. Ele era grande, o seu rei apreciava porque ele deu a vitória, mas na verdade, Deus, perceba na sua tradução que está Senhor, né, com letras maiúsculas, né? O nosso Deus, o Criador do universo, o dono do mundo, Ele que dera a vitória à Síria. Ou seja, apesar da Síria ser inimiga do povo de Deus, podemos dizer que era o que? Um povo gentil, não é? Uma nação estrangeira. Mas muitas vezes Deus, Ele usou uma nação estrangeira justamente para que fosse disciplinar o seu povo. Por isso que a Bíblia diz, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então ele era herói da guerra, porém leproso. Agora veja, o detalhe, alguns inclusive acreditam que quem escreveu esse livro tenha sido Jeremias. Claro que algumas opiniões dos eruditos divergem, mas provavelmente pode ter sido Jeremias. Provavelmente o rei da Síria era Haddad, conhecido como Ben-Hadad, e o rei de Israel nesse momento, com certeza, era o rei Jorão, creio que é assim a tradução, professor Yara, rei Jorão. Então, amados, perceba que apesar dele dizer que o Senhor lhe dera vitória, mas a Síria não sabia disso. Naamã não reconhecia, mas o autor deste livro, ele diz para os seus leitores, a princípio o povo judeu, e agora cada um de nós que temos a Bíblia na mão, que de fato foi Deus que deu a vitória para Naamã. Então veja que Naamã era um homem de uma alta patente e alguém bem quisto diante do seu Senhor. Agora veja, queridos irmãos, que no finalzinho do verso, apesar de enaltecer quem ele era, mas diz que porém ele era leproso. Veja, no hebraico essa palavra lepra, né, o leproso, indica que era infecções da pele. Pode ser muitas infecções, pode ser até aquilo que nós conhecemos como hanseníase, mas não sabemos ao certo, porque é um termo muito genérico para problemas de pele. Mas o fato é que era um mal incurável. Tanto é que era impossível, por exemplo, que tivesse alguém assim em Israel de alta patente leproso, até porque quando nós olhamos, por exemplo, Levíticos capítulo 13, capítulo 14, vimos que essa doença de pele, naquela época, naquele contexto, quem a tinha, era considerada alguém cerimonialmente impuro, imundo. Não é? Inclusive, as pessoas tinham que ter uma certa distância, ao ponto que se alguém chegasse perto dela, ela tinha que gritar: imundo, imundo, como que diz? Não chegue perto de mim, eu não posso. Não é assim, Spurgeon? Então, imundo, cerimonialmente imundo, não poderia. Só que isso era para a lei de Israel. Para as nações estrangeiras não havia isso. Tanto é que Naamã era aí um comandante ali do exército da Síria. Mas, queridos, a lepra, muitas vezes, ela é utilizada, quando você olha nas Escrituras Sagradas, muitas vezes para simbolizar, ou para ilustrar, melhor dizendo, o pecado. Querido, pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que desagrada a Deus. Tudo que você faz que desagrada ao Senhor, não é? Ou errar o alvo, ou seja, aquilo que realmente desagrada a Deus, isso é pecado. E o pecado não é brincadeira. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
não é? E tanto você vê como consequência a morte física, inclusive todos nós, fisicamente falando, todos nós vamos morrer, seremos sepultados um dia, todos nós seremos, não é? Isso por conta da entrada do pecado no mundo, mas o lado ruim é apenas a morte física, muito pelo contrário. A morte física, inclusive, é a graça de Deus para não fazermos com que nós sejamos pecadores para sempre. Glória a Deus que veio a morte, porque senão nunca teria o fim a vida de pecado do homem. Mas, amados irmãos, o problema maior é a morte espiritual, porque se alguém morre, a morte física, na condição de morte espiritual, à luz das sagradas escrituras, esse alguém também morrerá eternamente, não é? Então é uma separação eterna diante de Deus. Talvez seja por isso que alguns procuram uma outra religião que diz que tem um jeitinho, né? A pessoa morreu, aí de acordo com essa outra religião, dá-se um jeitinho, né? De, não sei, pagar alguma indulgência, ou de rezar pelo outro, clamar pelo outro, para ver se sai, né? Tem uma doutrina aí que a pessoa fica no purgatório. Nós não encontramos isso na Bíblia, muito pelo contrário. Em Hebreus 9, 27, diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, assim, quando nós partimos, o nosso destino já está selado. Segue-se o juízo, ou vai direto realmente para o céu, ou vai para um lugar de tormentas. É isso que mostra as Sagradas Escrituras. Então, não tem como romantizar o pecado, não é? O pecado é algo terrível. Ele promete o doce, mas ele lhe dá o que é amargo. Ele promete felicidade, mas lhe dá dor e sofrimento. Não é? Agora, quem não conhece a Deus, eles, assim como os porcos, não é? Eles se jogam na lama, eles estão presos no lamaçal do pecado, estão escravos disso. E quando eu falo isso, eu não estou falando, queridos irmãos, que o fato de alguém estar na igreja, só pelo estar, ele esteja longe do pecado. Não, existem muitos religiosos, não é? Existe o joio e o trigo, tá? Portanto, cada um irá prestar conta de si mesmo a Deus, cada um. Mas a igreja do Senhor Jesus, a qual Ele preserva, sempre Ele preservou o seu remanescente, ela precisa continuar pregando a necessidade do arrependimento, pregando que o homem, para ser salvo, não há outro caminho que não seja Jesus Cristo. Nas palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, entenda que o pecado é algo terrível, é algo cruel, ele afasta do Senhor. O salário do pecado, como diz Romanos 6, 23, é a morte. Porém, no decorrer do texto, vamos ver também aquela verdade que está em Romanos 6, 23, na parte B. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Talvez você diga, mas como você vai falar da graça do Evangelho? Querido, se você olhar esse texto, ainda que seja no Antigo Testamento, você vai ver a graça de Deus. A salvação, na verdade, tanto no Antigo Testamento como no Novo, sempre foi por graça. Não é por mérito humano, mas tudo o que acontece, todo o Antigo Testamento aqui aponta para Jesus. Então a salvação era na esperança de Jesus, da vinda de Jesus. Hoje nós cremos que Ele veio ao mundo e que Ele um dia voltará. Não é, para buscar aqueles que estarão aqui ainda neste mundo, na sua volta, onde serão transformados e haverá um grande encontro nos lares, não é? Mas não antes dos mortos que ressuscitarão primeiro, né? Diga-se de passagem. Pois bem, então veja aqui agora que no capítulo 2 fala de um momento que as tropas da Síria, quando invadiram lá as terras de Israel, levaram como cativa, né, prisioneira, uma menina. Nós não sabemos o nome dessa menina. É uma das pessoas que, quando eu chegar no céu, eu vou procurar saber o nome dela, quem era ela, não é? Mas nós não sabemos, assim como muitas outras que a Bíblia não cita. Mas diz que essa menina, ela ficou a serviço da mulher
de Naamã, desse homem de uma alta patente e benquisto diante do rei da Síria. E essa menina, ela disse para a esposa de Naamã, ela disse: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Queridos, estamos diante de uma menina, nós não sabemos a idade, possivelmente se fosse hoje seria uma mensageira do rei. E essa menina era uma menina de fé. Essa menina que era crente em Jesus. Perceba que ela era uma pessoa que não tinha nenhum destaque, digamos assim, no mundo diante dos homens, mas era uma crente em Jesus. E ela conhecia o remédio para aquele mal incurável, para aquela doença que não havia cura na época. E era terrível, era humilhante, mas ela conhecia. Olha a fé dela. Então o que é que ela faz? Ela compartilha. Queridos, eu sei que a tendência, e eu peço a Deus que Ele me policie sempre, apesar de eu ser pastor, mas mesmo assim, porque a nossa tendência é a gente ser egoísta e ficar com a salvação só para a gente, não é? Mas lembra que eu falei que o Evangelho são boas novas, é a boa notícia? Aquilo que é bom deve ser compartilhado, deve ser proclamado, deve ser espalhado. E aquela menina entendia isso. E ela vai e ela fala. Ela não se cala ali. Ou ela não achou bom, como quem diz, é bom que ele fique assim mesmo, né? Morra assim, leproso. Não. Ela compartilha que tem uma solução. E essa solução está no Senhor. E aí ela cita o profeta, um homem de Deus. Ela cita Eliseu, aquele que foi substituto de Elias, que tinha porção dobrada. Queridos, Eliseu realmente se destaca. Olha, é porque nós lemos até o 15. Mas se você depois, por curiosidade, que geralmente tem, né, for ler o restante do texto em casa, você vai ver que tem um texto que o servo de Eliseu, ele cometeu um ato terrível, né? Ele queria pegar uma recompensa no lugar de Eliseu, a qual Eliseu já disse que não queria nada, e ele foi e mentiu para o homem, e aí chegou com a recompensa. Eliseu disse: onde é que você estava? O que é que você fez? E ele negou. Eliseu disse: então, sabe, tu pensa que eu não fui com você em espírito, não foi? A pessoa, eu fui lá em espírito com você. Pastor, como é isso em espírito? É algum conhecimento, um dom do Espírito Santo que Eliseu tinha, um homem cheio do Espírito Santo, que Eliseu previamente já sabia tudo o que aconteceu, como realmente foi. É incrível isso, né? Então era um grande homem de Deus. Mas, então ela cita, essa menina cita Eliseu, um profeta, homem de Deus. Homem de Deus em meio a um povo que era para ser o povo de Deus, o povo escolhido, mas que era um povo idólatra. Que tinha um rei fraco, um rei que idólatra, que também não confiava no Senhor, que diante dessa situação ficou logo desesperado, fraco, como muitos ainda são hoje, não tem fé algum, muitas vezes diz que conhece o Evangelho, mas na verdade é um cristão ateu, diz que tem fé em Deus, mas vive como se ele não existisse, não demonstra fé. Mas, enfim, o verso 4 e o verso 5 mostra que então o rei da Síria, ele diz que ele de fato mandou uma carta para o rei de Israel e já adiantou um pagamento antecipado. Ou seja, era costume dos pagãos, não é? Como os gentios, como o rei da Síria, eles entendiam que o profeta ou que o sacerdote eram meros empregados da corte, eram meros empregados ali do rei. Então ele mandou que justamente Naamã fosse falar com o rei de Israel, e ele mandou 340 quilos, já pensou? De prata.
e mandou 68 quilos de ouro. Será que ele mandou pouca coisa, hein? Muita coisa. Era algo digno realmente, né, de um bom pagamento de um rei para o outro, né, para um colega seu. E aí diz no verso 6 e o verso 7, que quando o rei de Israel, ele leu a carta, e aí ele se desesperou. Ele rasgou as suas vestes. E isso é um sinal de alguém que está desesperado. É alguém que está com horror, com profunda angústia. Alguns faziam isso em sinal de luto, mas aqui com certeza era um desespero grande. E aí ele diz: não, eu não tenho poder, eu sou Deus, eu não tenho poder para curar. E aí, meus queridos irmãos, ele infelizmente, ele sequer pensou em Eliseu. Mas ele apenas ficou desesperado e achou que era um pretexto. Ele agiu apenas de modo político, uma vez que eles estavam ali em uma trégua, porque viviam em guerras e oscilavam. Ora estava em guerra, ora estava em paz, ora estavam colaborando um com o outro. E nesse momento era um momento ali de harmonia, pelo menos temporariamente, não é? E aí ele disse: não, ele quer romper comigo. Mas no verso 8 diz que Eliseu ouviu, tomou conhecimento. Eliseu de fato residia próximo dali. A moradia dele não ficava muito longe de Samaria. E Eliseu de fato, ele foi até o rei, que ele repreende aquele rei fraco, idólatra. Ele repreende o rei por ter reagido ao pedido do rei da Síria com apreensão e não com fé no Deus de Israel. Eu fico pensando, quando eu olho para Israel e eu comparo com nós hoje também, eu digo: Israel se esqueceu que Deus abriu o Mar Vermelho, libertou o povo do Egito e fez passar aos pés enxutos. Esqueceu que Deus o sustentou com alimento, que Deus o proveu do frio, não é? O proveu de tudo. Esqueceu tantos milagres e maravilhas que o Senhor operou, não é? Esqueceu tudo. Como é que pode? Não tem fé. O mesmo, queridos, acontece com a gente hoje também. Muitas vezes o crente, diante de algo pontual, está desesperado, mas se esqueceu do milagre que Deus já fez no passado, se esqueceu de tantas e tantas maravilhas que o Senhor operou. Momentos que ficamos entusiasmados, que louvamos a Deus, que prestamos culto de gratidão ao Senhor, de ações de graças. Mas passa um tempo, aí vem uma provaçãozinha, a pessoa já fica apreensivo, já fica com ansiedade. Oi, como assim? Esqueceu que Deus é o dono do mundo, que nada acontece sem a permissão dele, que ele pode resolver qualquer coisa que ele quiser. Aí fica desesperado. Como assim? Percebe, queridos? Percebe que muitas vezes, de fato, o que nos falta é fé. Por isso que muitas vezes, e a Bíblia diz isso, né? Se a Bíblia diz claramente, muitas vezes você está ansioso e você quer um diagnóstico de que é uma doença para você ficar em paz. Mas na verdade você está em pecado porque não tem fé, não confia que Deus pode resolver, que Deus já está lá, não confia nisso. Quarta-feira, o diácono André me deu uma notificação do oficial de justiça, deixaram aqui na igreja. Não foi, diácono André? Qual é a tendência natural do ser humano? Ficar nervoso, apreensivo, ficar com ansiedade para saber o que é. E por um dado momento, meu coração queria ficar assim. Eu digo: que história é essa? Isso não é patologia alguma. O que nos falta é fé. Eu digo: peraí, o dono da igreja é Deus. Ele tem o controle e o domínio de tudo. Então, portanto, Senhor, aumenta a nossa fé em Ti. E a gente pode dormir tranquilo, sem se preocupar com nada. Queridos, o nosso Deus não é um Deus pequenininho não, viu? Que Deusinho pequeno é esse? Você vai ter que se dopar, não é? Você vai ter que
Claro, a pessoa está dopada, né? Vai ficar com arritmia? Não, a pessoa vai ficar só sonolenta e dormindo, não é? Você está dopado, drogado. É isso que vai acontecer, não é? Agora, veja se não é muitas vezes, quando você fica desesperado, se não é falta de fé, você não confia que Deus está no amanhã, que Deus tem um controle, que Ele é o dono de tudo, que a sua vida está nas mãos dEle. É muito fácil às vezes ficar cantando assim, né, uma música ou professar, não, eu sou crente, mas eu quero ver na hora da prova, ali é que você sabe se você tem fé ou não, se você está com a sua vida tranquila diante de Deus ou não, se você está pronto ou não, não é? Então, graças a Deus ainda tem muitos homens e mulheres que estão seguros diante do Senhor, diante de qualquer circunstância. Não, eu estou pronto, minha vida é do Senhor. Se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele permitir o mal, glória a Deus. Se Ele quiser me levar, glória a Deus, porque eu sei para onde eu estou indo, vou para a presença dEle, que é incomparavelmente melhor. Querido, esse é o Evangelho, não é uma coisinha pequena não. Qualquer outro ídolo, qualquer outra coisa que você se apegue, para você estar em paz, não é? Para você ficar calmo. Qualquer coisa é muito pequena, é ídolo, é frágil. Temos que nos apegar no Senhor, dono de todas as coisas, todo-poderoso. Tudo que acontece é permissão dEle. É nele que temos que nos apegar. Então, vimos aqui então que Eliseu repreende o rei pelo seu desespero, né, sua ansiedade, né, olhando em termos bélicos, Israel não era mais poderoso do que a Síria, não era. Até porque a força de Israel vinha do Senhor, mas ele estava tão preso na idolatria e no pecado que não conhecia isso e entrou em desespero. Mas pela sua graça, Deus manteve um profeta ali, um homem de Deus como o Eliseu. E aí diz o verso 9, que Naamã foi lá com toda a sua comitiva, seus carros, foi à porta da casa de Eliseu. E aí no 10, diz que Eliseu nem desceu, nem foi lá. Eliseu mandou um mensageiro. E o mensageiro disse, vai, lava 7 vezes no Jordão e você ficará curado. Pronto. Menino, vocês acharam que o quê? Vocês acharam que o general, o grande comandante do exército, o rei da Síria, vocês acham que ele gostaram disso? Que ele gostou disso? Ele se achava. Aqui você percebe que ele tinha 2 doenças. Ele tinha lepra, mas ele tinha outra que particularmente eu acho que era pior. Que de fato era o orgulho, queridos. Orgulho é algo terrível. E amados irmãos, os crentes precisam refletir, precisam vigiar, precisam olhar para dentro de si, para ver se não temos essa mesma doença que Naamã, do orgulho, ego inflado, altivez, não tolera nada, não é? Bate de frente com qualquer um, entendeu? Fica altivo, não quer ceder, não quer perdoar, não quer amar. Querido, o orgulho não tem harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo, com as boas novas, não tem. Quando nós olhamos, e eu vou ler o texto do Novo Testamento, de Filipenses, depois de Efésios, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, fala aqui o exemplo de Deus, do Deus Filho, Cristo Jesus, que diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, Cristo, Ele se humilhou, Ele se esvaziou. Então, temos que nos esvaziar. Nosso ego não pode ser inflado. Amados irmãos, olhe, se relacionar com pessoas não é fácil. Eu sei que não é. Não é? Principalmente até no meio da igreja, não é fácil. Não é? Então, a nossa inclinação é para o pecado. E as pessoas dão mais ouvidos àquela orientação que o pessoal diz: ame a si mesmo. Primeiro eu, segundo eu, né? Primeiro você. Mas Jesus Cristo diz assim: ame uns aos outros como eu vos amei. Queridos, vejam o relacionamento de Jesus com os discípulos. Jesus, prestes a partir, chega um que diz: nós não conhecemos o caminho, mostra o caminho. Jesus, prestes a ir para a cruz, 3 anos e meio. Tem outro que diz: não conheço o Pai, mostra-nos o Pai. Só você ler João 14. Você vê cada absurdo. Mas Jesus ainda assim foi fiel até a morte. Veja Pedro: Senhor, eu vou à morte pelo Senhor. Jesus diz: Pedro, tu vais me negar antes que o galo cante. Tu vais me negar. Vou não? Pois espera. Espera eu que estou dizendo, viu? E aí Pedro nega. Vê se Jesus deixou de ir à cruz. Não só ir à cruz, ele podia ter descido daquela cruz. Vocês acham que os pregos iam prender Jesus ali? Jesus é Deus o tempo todo. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele ressuscitou mortos. Lázaro já... Olha o tanto de dias que Lázaro estava lá podre. E ele ressuscitou. Ele é Deus, mas era um amor muito grande. Então, amados, não tem espaço para o orgulho para quem é cristão, para quem é crente. Não tem espaço. Não tem. Pastor, como é que eu sei se eu sou orgulhoso? Veja como você trata o outro. Veja se você está sendo tolerante. A Bíblia diz, né, inclusive nos orienta a isso, né? Acolhei os débeis na fé. Ou então diz: suportai uns aos outros em amor. Não é? Tendem em vós o mesmo exemplo que teve em Cristo Jesus. Pastor, é difícil. Queridos irmãos, amem, nada de orgulho. Passe por cima disso. Siga o exemplo de Jesus. Quem nasceu de novo, ele abandona o orgulho. Então, Naamã, eu creio que esse era o principal problema dele. Realmente era o orgulho. Mas Eliseu não dera atenção àquele grande herói de guerra, nem se deu o trabalho de cumprimentá-lo. E Eliseu estava já realmente provando a fé daquele homem, né? Testando aquele homem. Agora veja o verso 11. O verso 11, ele diz que Naamã ficou indignado, né? Indignado. E descreve como Eliseu deveria tratá-lo. Ele, inclusive, no versículo 12, ele mostra o orgulho nacionalista que ele tinha. Até nisso. Porque ele vai dizer que os rios de Damasco era muito melhor do que aquele rio. Até isso ele tinha. Pensa no homem orgulhoso. Era orgulhoso, né? E aí, queridos irmãos, ele queria que fosse algo extraordinário, dramático. Mas Eliseu sabia. Agora, vamos para o verso 13. Diz que chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, né? Se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não faria? O bom é que ele estava sendo muito bem assessorado. Queridos, um bom conselheiro faz a diferença na nossa vida, viu? Que você se arrodeie de bons conselheiros. Não é? Quem é que você escuta? Quem são seus conselheiros, não é? Muito cuidado. Quais são os pressupostos das pessoas que você confia? Quem são seus amigos? Quais são os pressupostos? Como assim, pastor? Por exemplo, o pressuposto básico para alguém ser o seu conselheiro é que ele tenha nascido de novo, que ele seja crente, que ele ame ao Senhor acima de todas as coisas. Porque se ele não tem o básico,
que é o sentido da vida, da existência, ser uma nova criatura, é perdido alguém assim lhe aconselhar. Os pressupostos dele são outros, só vê as coisas na ótica humana, ele não vê a ótica do reino espiritual. Pode até ser que saia boas coisas, mas o fato é, procure bons conselheiros, principalmente, muito melhor que eles sejam crentes. Quando eu digo crente, é crente de verdade, viu? E não sei exatamente detalhes, não fala muito, mas não sei, vai que esse servo dele, esse conselheiro, de repente, não sei, tenha se convertido, ou tenha visto algo milagroso no meio do povo de Israel, mas o fato é que ele dá um bom conselho. E ele arruma palavras gentis, doces, mas ele diz, meu pai, não é? Se ele tivesse pedido algo difícil, então, quanto mais apenas disse, lava-te, então vai lá, lave. E aí, no verso 14, diz que então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, de Eliseu, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Ficou limpo, ficou curado. Ou seja, como alguém já disse, um comentarista falou, Naamã engoliu o orgulho e a lepra o deixou. Talvez precisamos também fazer o mesmo. Engolir o orgulho. Não sei qual é a lepra. De repente a lepra simboliza outra coisa na sua vida. Mas o orgulho não pode ter vez, não pode dominar o seu coração. Verso 15. Diz que voltou ao homem de Deus, ele e a sua comitiva, ou seja, ele voltou lá para Eliseu, numa atitude de gratidão, com toda a comitiva, e aí pôs-se diante dele, e ele exclamou, ele disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Veja, ele não disse que o Deus de Israel era o maior. Ele quis dizer que não existe outro Deus. Queridos, aconteceu a melhor das curas. Ele não somente foi curado da lepra. Ele não somente foi curado do orgulho. Mas ele foi curado espiritualmente. A cura espiritual. E essa foi a melhor de todas. Ele se converteu de fato. Ele nasceu de novo. Ele professou que não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Ele confessa isso. Inclusive é importantíssimo isso, né? Confessarmos com a nossa boca que não há outro Deus, além do nosso Deus. Então ele adota agora a fé de Israel como sua, amados irmãos. Então, louvado seja Deus, o que eu acho mais lindo nisso tudo é justamente o fato dele ter se convertido ao Senhor. Pastor, onde é que está a graça de Deus? Ora, ele era um gentio, ele não era judeu. Está vendo aí o pessoal, alguns, não é? Alguns dizem, mas Israel era o povo eleito de Deus. Opa, peraí. Era eleito para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que fosse luz para as nações, para que as nações se voltassem para o Senhor. E nós encontramos inúmeros relatos de não-judeus que foram salvos, não é? Então, ele não era parte do povo de Deus, não é? Ele não era como Josué, como Caleb, não é, que eram judeus e eram crentes de fato, que confiavam no Senhor, diferente de todos os outros espias. Não é? Ele não teve esse privilégio de ter essa educação vinda de Moisés, por exemplo. Mas a graça do Senhor o alcançou. Não é? Então ele foi salvo. E agora, indubitavelmente, ele se torna um missionário, onde quer que ele esteja. No decorrer do texto, lá na frente, ele vai até querer pegar terras dali, levar para a sua terra para fazer altar para Deus e não mais para outros povos. Ele queria se dedicar totalmente a Deus.
E ele já procura ali fazer um discipulado, mas Eliseu não tinha tempo. Eliseu, não, confio em outras palavras. Vai-te em paz. O próprio Deus vai se encarregar, não é, de te ensinar, de aumentar a tua fé, a ponto de você não temer as consequências, não é, de dizer, não vou entrar nesse templo pagão junto com o meu rei, não é? Mas Eliseu disse, vai em paz, o Espírito Santo vai te direcionar, não é? Isso é no decorrer do texto, querido, para você estuda em casa. Mas, amados, ele recebeu tanto a cura física como a cura espiritual. Confessa que existe somente um Deus e adota a fé de Israel como sua. Portanto, o que é que a gente pode concluir de todo esse texto? Primeiro, que assim como aquela menina do início do texto, que conhecia o remédio para aquele homem perdido, nós também precisamos proclamar as boas novas de salvação. Aquela menina estava no lugar certo, e ela demonstra fidelidade a Deus. Querido, você está no lugar certo. Seu trabalho, sua faculdade, onde que Deus te colocou? Está no lugar certo. Deus vai te usar. Você vai testemunhar. Se for necessário, vai falar também. Mas se coloque diante do Senhor como instrumento em suas mãos, não é? Então, Deus honrou a fé daquela menina ao fazer por Naamã, que era um idólatra, um orgulhoso, não é? E fez o que não fizera por ninguém em Israel. Deus foi até o seu encontro. Precisamos interceder e orar pelos perdidos, queridos. Precisamos. Não podemos, lembrei de Jonas, né? Não podemos ser como Jonas, que não queria, vou pregar não, para ele se converter. Eu quero o mal dele mesmo, eu quero que morra para o inferno. Não pode. O pessoal, sabe o pessoal que te persegue, que fala mal de você, que quer puxar o teu tapete? Eles estão perdidos, espiritualmente perdidos. Ore por eles, ore. Nutra amor por eles. Sei que humanamente é difícil, mas isso é uma atitude espiritual. Você que é crente foi selado com o Santo Espírito da promessa. Queridos irmãos, o ser humano precisa ouvir a única notícia que lhe pode lhe dar esperança e que pode lhe salvar. A única notícia que pode dar esperança e salvar, só o crente pode dar. Nenhum profissional do mundo pode dar essa notícia, a não ser que ele seja crente, né? Não é verdade? Só Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança. Crê no Senhor Jesus e serás salvos, né? Receba o Senhor Jesus e você terá o poder de se tornar, recebe o poder de se tornar filho de Deus. João 1,12. Então a história de Naamã, então ela constitui essa ilustração clássica do Evangelho da Graça. Um gentil, comandante do exército sírio, inimigo de Deus, uma situação desesperadora, impossível de ser solucionada, sofria de lepra, mas a graça do Senhor, porém, o encontrou, o alcançou. Ele só teve que se humilhar e agir conforme a instrução do Senhor, instrução de Deus. Por fim, queridos irmãos, Naamã lavou-se em obediência à palavra de Deus e se tornou um homem. Se tornou, na verdade, um novo homem, tanto com a pele como com o coração renovados. E aí fica o convite. Você que todavia, porém, né, vai que você esteja preso ao pecado. Jesus pode também te salvar. Aceite-o. E os crentes que estão sendo omissos em falar da cura, arrependa-se. Coloque-se diante de Deus e peça a Ele para que lhe use para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ter um cântico com expressão do louvor? Quando meu
só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu erro e o meu orgulho descer comigo e me sujar como as águas do rio, então subirei curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder, poder. Som. Amém. Glória a Deus. Não sei se Técio consegue fazer um instrumental, mas eu queria que você curvasse suas cabeças, você orasse a Deus, pedisse que Deus mostrasse se você está com o coração orgulhoso. Querido, se você está indiferente com algum irmão seu, você tem que pedir perdão, tem que resolver. Não vá embora, não vá dormir sem antes resolver não, viu? A palavra do Senhor diz: não se ponha o sol sobre vossa ira. Por mais difícil que seja, o que importa é a glória de Deus. Seja humilde, esvazie o ego. O crente não pode ser orgulhoso não. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, porque o Senhor nos ama. Enquanto a tua palavra tem sido pregada, enquanto que o Senhor nos incomoda, vemos a tua graça. Terrível seria se o Senhor nos deixasse de mão, se o Senhor nos entregasse a nós mesmos, ó Pai. Mas eu te agradeço pela tua palavra que continua a edificar a tua igreja, continua a edificar as nossas vidas. Ó Deus, vê se há em nós, vê se há em mim algum caminho mau, como disse o salmista. Nos guia pelo teu caminho, Senhor. Nos purifica, ó Pai. Talvez alguns precisem da cura física, assim como Naamã, conforme nós já oramos. Que o Senhor possa curar, Pai. Peço que o Senhor seja com a irmã Janiele, o seu tratamento, que ela venha obter êxito para o louvor da tua glória. Peço que o Senhor continue sendo para com a irmã Químia,
continue tendo êxito na sua recuperação. Suplico que o Senhor continue sendo para com a irmã Célia, para com a sua recuperação. Suplico para que o Senhor esteja com a diaconisa Allen. Te louvamos por estar aqui conosco. Continua sendo para com a sua recuperação. E muitos outros que precisam de recuperação, de saúde física. Suplico também, ó Deus, pelo esposo da Neide, que a tua mão seja para com ele, em nome de Jesus. Mas eu te suplico também que o Senhor traga cura do orgulho, ó Pai. Que não haja no nosso meio crentes orgulhosos, irmãos que não se falam um com o outro, com indiferença. Ó Deus, isso não convém a santos. Em nome de Jesus, tira o orgulho de nós, possamos nos arrepender, pedir perdão. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso, ó Deus, em cada um, em cada coração. E suplicamos também a cura espiritual. Só o Senhor pode convencer o homem do pecado. Só o Senhor pode fazer o homem entender que ele não consegue se salvar, que ele precisa receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que só Cristo salva. Ó Deus, eu não consigo convencer, eu não consigo fazer isso, nenhum homem consegue, mas o Teu Espírito consegue. Se alguém que está assistindo vai assistir o sermão, esse vídeo desse culto, que o Teu Espírito Santo toque. E se alguém está aqui, ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, que possa fazer nesta noite. Assim nós oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Passar a palavra para o irmão Yuri, que vai dar os avisos, e posteriormente vamos terminar com a bênção apostólica. Amém, meus irmãos. Que culto abençoado, que palavra abençoada. Que a palavra de Deus seja aplicada em nossos corações. Vamos agora encerrar com os avisos. E os avisos da semana são: na terça-feira teremos culto de oração e doutrina no segundo templo, a partir das 19h30. Na quarta-feira, aqui no Templo Central, nós teremos também um culto de oração e doutrina, junto com as MRs, as Mensageiras do Rei, começando também às 19h30. Domingo, teremos evangelismo a partir das 9 da manhã, e o local do ponto de encontro é a Ponte de São Domingos aqui, então os irmãos que já participam estarão lá reunidos, e aqueles que desejarem participar junto com os irmãos do evangelismo, por favor, fiquem à vontade para estarem cumprindo e servindo com o ID do Senhor. No domingo também teremos EBD aqui no primeiro templo, às 5 horas, às 17 horas, antes do culto, teremos EBD tanto para adultos com a irmã Yara, com o professor Yara, quanto para adolescentes. E a partir das 18 horas aqui no Templo Central teremos esse mesmo culto. Então, esses são os avisos. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o pastor Fernando encerrar com a bênção apostólica. Desligou? Amém. Queridos, domingo vai ter evangelismo de rua. É uma das maneiras que se tem de você agir como aquela menina. Claro que aquela menina estava cativa, foi naquela casa que ela trabalhava, mas você também pode participar do evangelismo, né? Então, próximo domingo, às 9 horas, 9 horas? Lá na Ponte de São Domingos, tá bom? Então você pode botar em prática. Um outro aviso é que, conforme nós pedimos que os irmãos confirmassem, cerca de 20 e poucos irmãos já nos confirmaram. Então, próximo sábado, às 19 horas, vamos fazer um chá revelação para descobrir se o nosso Deus está nos presenteando com Judá ou com Olívia, tá bom? Nosso quarto filho. E aí, os irmãos que confirmaram, espero você. Se alguém não confirmou, mas quer vir, então confirme. Ou nos fale, ou então você vai lá no grupo, que a gente botou lá uma enquete, está lá ainda. Pedi que confirmasse até hoje, não é? Porque a gente vai contar com esses irmãos que confirmaram, tá bom? Então, dito isto, vamos ficar de pé. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e vamos concluir com a bênção apostólica, tá bom? Mais uma vez, obrigado por sua presença, viu? Oremos. Pai, mais uma vez te agradecemos. O culto chegou ao término, Senhor, mas
Como é bom cultuar o Senhor com os outros irmãos, toda a igreja reunida. Como é bom. Muito obrigado, ó Deus. Ó Pai, que tudo que o Senhor falou conosco, que permaneça em nosso coração e que possamos reagir com mudança de atitude, com mudança de vida. Purifica a tua igreja, ó Pai. Ó Pai, que a tua paz prevaleça em nosso meio, que não haja espaço para o orgulho, Senhor, e continua operando milagres e maravilhas no meio do teu povo. Purifica o teu povo. Pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Tudo que nós queremos é ser a igreja que o Senhor deseja que sejamos. É ser o servo, a serva que o Senhor deseja que sejamos, ó Deus. Nós morremos para o mundo. Não queremos, ó Deus, estar em paz com o pecado. Queremos estar tão somente na tua presença, da maneira que o Senhor deseja. Queremos nos apresentar diante do Senhor. Tem misericórdia de nós. E em nome de Jesus, ó Deus, purifica a tua igreja, purifica o teu povo, possamos ser uma igreja santa, possamos refletir a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se humilhou, que se esvaziou, que se entregou, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aviva o teu povo, aviva a PIB em Santa Cruz. Se nós te suplicamos no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Coração silenciosa, o culto está encerrado. E não deixe de cumprimentar o seu irmão. Thank you.